Saudações à luz, uma boa semana para todos. Vamos hoje falar a respeito do livro Além do Karma, a última parte, a parte 5, o Karma na vida dos planetas. Esta parte 5, ela foi dividida em duas partes, tá? Para que nós pudéssemos estudar. A primeira foi agora no mês de junho, que nós já falamos, nós já abordamos os assuntos, né, em relação ao karma dos reinos em evolução na Terra. E hoje nós vamos falar da segunda parte em relação a esse assunto, ok? Vamos ver então hoje o que é que nós selecionamos, o que é que foi selecionado em relação a este assunto para que pudéssemos então estudarmos. Bom, o livro ele traz como aspectos de reflexão os seguintes pontos. Acompanhem ali na lâmina. Vamos lá, vou pegar aqui a laminazinha. O reino, ele fala sobre o reino espiritual e o divino, tá? Então aqui existe o reino humano, o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal, tá? Então nós falamos no vídeo passado, né? Nós falamos a respeito destes reinos e hoje nós vamos falar do reino espiritual e do reino divino, ok? Bom, então o reino espiritual e o divino, eles têm como planejamento da hierarquia crística universal, da hierarquia da luz, da hierarquia suprafísica, tá? O reino espiritual e o divino, ele tem como meta principal uma evolução que ela está fora do âmbito kármico denso do planeta, tá? E esta energia espiritual e divina, ela está focada dentro dos ambientes internos do planeta, tá? Então veja bem, o reino mineral, água, pedras, cristais, o reino animal, o reino vegetal e o reino humano, né? Ele tem como organização da sua consciência evolutiva, ele tem como meta evoluir na superfície do planeta, tá? Ele tem então várias etapas evolutivas que ele precisa desempenhar para desenvolver a sua consciência em um nível mais equilibrado, mais sutil e mais harmônico. Mas existem seres espirituais que estão também habitando o planeta Terra, que eles fazem parte do reino espiritual e do reino divino, tá? Existe esses dois aqui. E essas duas formas de evolução, eles se coligam diretamente com a hierarquia planetária. Eles se coligam diretamente com a hierarquia cósmica, tá? Então, todas as consciências espirituais que pertencem a este reino aqui, o espiritual e o divino, estão fortemente conectadas com esta hierarquia, as hierarquias dos mundos internos da Terra, tá? Estão fortemente conectadas com os templos intraterrenos, os templos intraoceânicos, tá? Então, os seres espirituais que possuem uma energia divina, que pertencem ao reino divino, supramaterial, supra-humano, eles vão se fortalecer com os templos e as hierarquias internas da Terra, certo? Os outros seres humanos, os seres de ordem animal, vegetal, enfim, os outros reinos em evolução aqui, os outros seres humanos que não possuem a sua evolução no reino espiritual e divino e material, tá? Porque existem os seres humanos que estão evoluindo numa energia da matéria,
E existem seres humanos que estão evoluindo numa energia imaterial, tá? Então a energia imaterial pertence a esta frequência aqui, tá? O que é uma evolução imaterial? Uma evolução imaterial, ela se coliga às almas que vão se sutilizando, as almas que vão curando-se, purificando-se, limpando-se, vão equilibrando o karma, né, em si e ao redor de si, dentro de uma energia divina, dentro da energia do cumprimento de um plano divino de luz para as suas vidas e para as pessoas que estão ao seu redor, tá? Esta é uma evolução humana imaterial, tá? A pessoa vai desenvolvendo os seus dons divinos para um bem para si e um bem coletivo. A pessoa vai desenvolvendo dons espirituais como a compaixão, o amor, a solidariedade, a caridade, a fraternidade, a misericórdia, né? Mas desenvolve sob uma energia de um dom divino, é um dom da alma, não é apenas uma palavra usada e muitas vezes mal usada por muitas forças da matéria que enganam, né, as pessoas dizendo que fazem tal atividade, que fazem tal projeto, que desenvolvem tal ação caritativa, fraterna, de atividades de compaixão, de amor ao próximo, mas são energias que ainda possuem um grande envolvimento com forças negativas na matéria, tá? Não é isso. Isso são apenas atitudes, muitas vezes ainda muito imaturas, né? Ainda não muito bem compreendidas, mas muito usadas nesse mundo por muitas ordens, por muitos movimentos espirituais, religiosos, movimentos energéticos e assim por diante, tá? Não. A evolução do reino espiritual e do reino divino, alguns seres humanos que estão na Terra, esta evolução da compaixão, da misericórdia, da fé, da bondade, do equilíbrio e assim por diante, tudo isso faz parte da essência divina do ser. Ele foi criado com essa força luminosa, abençoada e agraciada por esse amor do Pai Divino Superior. Então isso faz parte do ser, isso desenvolve, isso brota dentro do ser, e esses dons divinos, eles dão força, eles alimentam a alma dos seres espirituais que estão evoluindo na energia divina, tá? E esta energia divina, como nós falamos, são as pessoas que se conectam com a hierarquia espiritual da Terra de luz, a hierarquia dos anjos, dos arcanjos, a hierarquia suprafísica, a hierarquia do Cristo cósmico, né? Enfim, são muitas as hierarquias que estão focadas na energia do divino, tá? Do divino superior, do divino de luz, do divino imaterial. Porque aqui também existem hierarquias espirituais, fraternidades espirituais de almas que pertencem às forças da matéria, que pertencem às forças da involução, certo? Então, eles têm um outro tipo de comportamento, um outro tipo de objetivo, tá? A evolução deles se dará essencialmente na energia do acúmulo de bens materiais, na desigualdade, no sofrimento, nas injustiças, nas disputas de poder, nos confrontos e assim por diante, tá? E a energia de evolução divina da luz,
ela trabalha os dons divinos para um bem nosso e um bem da coletividade, certo? Bom, esse é um ponto muito importante para que a gente compreenda o que é o reino espiritual e o reino divino. Então, eles são pertencentes, eles são um projeto da hierarquia angélica e arcangélica da luz, tá bom? Das energias que o ser humano ele vai se sutilizando, ele vai se tornando uma pessoa cada vez mais leve, nas suas palavras, nas suas atitudes, nos seus comportamentos. Ele vai trabalhando muito dentro de leis divinas maiores, né? Então, olha assim, essa energia do reino espiritual e o divino, ele atua muito dentro de leis maiores, tá? Então, a evolução de quem está dentro deste reino aqui é sempre dentro das leis maiores. Nós temos vários vídeos, né, que abordam sobre as leis maiores. Nós fizemos estudos o ano passado todo, no ano de 2021, né? Nós trabalhamos um ano inteiro falando sobre as leis divinas, tá? Tem um livro que também aborda sobre esse assunto, que nós estudamos, que me fugiu o nome do livro agora, mas eu vou lembrar no decorrer aqui. E olha só, é tanto livro que a gente acaba estudando, né? Mas ele tá aqui, a imagem dele tá na minha mente, eu não consigo lembrar o nome do livro, né? Enfim, vou lembrar, certo? Então, nós estudamos esse livro o ano todo, né? As leis divinas superiores, tá? Então, uma evolução divina estuda e pratica essas leis maiores aqui, certo? A evolução no reino espiritual e no reino divino, ela também protege, guia, auxilia todos os seres humanos que estão aceitando curar-se da vida material. Exatamente, tá? Quem aceita uma evolução espiritual e divino, ela vai curar-se da vida material. O que é curar-se da vida material? Curar-se da vida material é sair de vínculos, de todos os tipos de vínculos, onde existe desarmonia, onde existe sofrimento, dores, mágoas, desentendimentos, onde existem injustiças, onde existem perturbações, tá? Onde existe desigualdade entre as pessoas, certo? Onde existe agressividade, violência, tudo isso é sair da energia material, da vida material. Sair da vida material é nós nos curarmos de mágoas, raivas, tristezas, sofrimentos, perturbações, todos os aprisionamentos que a gente viveu aqui nesse mundo, tá? Que são muito intensos, tá? Então, é para isso que uma evolução no reino espiritual e divino também atuam aqui neste mundo, tá? Eles nos protegem e nos guiam muito neste tipo de vida. Eles nos protegem, nos guiam e nos curam para que a gente reconstrua a nossa vida na matéria, colocando a vontade do espírito, porque é uma evolução espiritual, colocando a vontade do espírito sobre a matéria. O que é uma vontade do espírito sobre a matéria? É dizer assim: faça-se Deus a tua vontade divina na minha vida. Colocar uma evolução espiritual e uma vontade do espírito na matéria é dizer: Deus, Pai divino e supremo, eu entrego o meu livre-arbítrio para o meu eu superior, para o meu eu interno. O meu eu interno, o meu eu superior significa a minha energia divina, que se conecta a estas forças angelicais, arcangélicas e que nos ajudam a nos guiar no nosso dom de alma aqui neste mundo.
Muitas pessoas, com a graça divina que a gente acompanha, que se conectaram à energia On-Luz, que se conectaram ao Reiki On-Luz e que levaram e estão levando a sério a sua evolução, estão conseguindo identificar esses dons, estão conseguindo desenvolver os seus propósitos, estão conseguindo fazer uma redefinição nas suas vidas de uma maneira muito digna e verdadeira. Tá? Então, a energia do Reiki On-Luz, a energia da cura cósmica, o reino espiritual e o divino, ele está conectado com a energia da cura do cosmos, da cura cósmica, da cura imaterial, da cura supra-humana, tá? E eles auxiliam muito, ó, como diz aqui, eles protegem, eles guiam e eles auxiliam todos os seres humanos a se realinhar com essa vida material, tá? Então, sim, muitas pessoas recebem, como eu disse, as que levam a sério, as que persistem, as que perseveram, as que têm humildade, as que têm fé, elas realmente, mês a mês, dia a dia, trimestre por trimestre, semestre por semestre, elas vão tendo passos importantes na sua cura, na sua libertação, e muitas coisas são ajustadas e equilibradas nas vidas dessas pessoas, mas exige muita dedicação, tá? Então, o reino espiritual e o divino nos auxiliam muito neste sentido, tá? Bom, quando nós fizemos então uma cura muito profunda na vida material, o reino espiritual e o divino, eles nos elevam e nós somos inseridos então, são inseridos em nós os dons divinos, tá? Existe uma meditação no canal do YouTube que é a respeito dos dons divinos para a nossa cura e a nossa ascensão espiritual. Quem quiser pode fazer. Como eu já expliquei, um dom divino, por exemplo, a compaixão, a misericórdia, a luz, né? A fraternidade, o amor, por exemplo, são dons divinos, tá? Quando um ser humano que está em evolução aqui na Terra aceita receber a evolução do reino espiritual e divino na sua vida, esses dons são desenvolvidos, tá? E esses dons, eles começam a fazer parte da essência divina desta alma, da essência de luz desta alma. E a partir deste momento, então, todos nós nos tornemos pessoas, né, seres colaboradores com a hierarquia dos anjos e dos arcanjos, tá? As hierarquias que estão na energia divina e espiritual, trabalhando a evolução aqui deste planeta, certo? Bom, e colaborar com a hierarquia espiritual e divina é a única forma de nós diluirmos o karma na Terra, tá? É o ser humano agir dentro do plano dos trabalhos com a hierarquia, tá? Por quê? Porque ela segue totalmente a vontade do Pai Supremo, certo? Então, para sair profunda e verdadeiramente de um karma denso aqui nesse mundo, a única forma de sair deste karma, de irmos para uma vida mais elevada, é sermos almas que aceitemos a evolução do reino espiritual e do reino divino. E o reino espiritual e o reino divino, ele segue integralmente a vontade do Pai Supremo, tá? Que é sair da vida humana para a vida cósmica, que é seguir passos de evolução aqui dentro de leis que são leis divinas imateriais, tá? Então, é muito importante que as pessoas compreendam isso, porque hoje, como eu já falei antes, existem almas fazendo uma evolução na matéria, eles estão até se curando, eles estão até se purificando, eles estão até transmutando
transmutando algumas energias. Eles até fazem isso, tá? Mas eles não transcendem a vida material, tá? Eles permanecem na vida material, porque eles têm um outro caminho a desenvolver. Eles escolheram o caminho da matéria, tá? E existem seres aqui que despertam a sua consciência de mônada, a sua consciência espiritual mais elevada, despertam para essa evolução divina, tá? E nesse sentido, essa evolução divina, ela está conectada a uma vontade do Pai Supremo. A vontade do Pai Supremo é assim: o Pai Supremo, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele conhece a tudo e a todos. Ele conhece tudo no universo. Ele sabe tudo o que existe no universo. Ele sabe quantas consciências divinas estão em evolução no mundo da matéria. E ele sabe para o que nós fomos criados. Por exemplo, quando Deus Pai Supremo me criou, a minha mônada, ele colocou um propósito para mim. Ao me colocar no universo, na matéria, para evoluir, ele colocou um propósito. Ele colocou uma criação, ele colocou uma força divina que é dele em mim. Assim como ele colocou para cada um que está me ouvindo e que se conecta com essa energia do reino espiritual e divino. Ele, para todos nós, ele colocou um propósito, ele colocou uma força dele em nós. E esta força é que precisa se coligar, é o que a gente diz, a vontade do Pai Supremo. É colocar o dom maior, o propósito maior, aquilo para o qual eu fui criado, aquilo para o qual eu fui criada, para executar uma tarefa, um trabalho, uma atividade aqui neste mundo que faz parte de um projeto superior de luz, certo? E nesse sentido, nós não precisamos, a gente sempre fala isso, né? Nós não precisamos exercer atividades de terapias integrativas, terapias energéticas, nós não precisamos, tá? Nós apenas precisamos nos abrir para recebermos as nossas purificações, as nossas curas, nos abrir para que o Pai nos conduza de forma persistente, perseverante, disciplinada, tá? Porque o Pai Supremo, ele é disciplinado e ele é severo. Severo em que sentido? Não no sentido de ser rígido, severo no sentido de ser firme, de ser determinado, de ser sábio, de ser extremamente sábio, nos conduzindo no desenvolvimento dos nossos dons aqui para o nosso bem maior, tá? Então é assim, todos que aceitam esse desenvolvimento espiritual e divino serão alinhados com esta vontade e todos estarão trabalhando aonde precisam trabalhar e desenvolvendo aquilo que precisam desenvolver, seja na indústria, seja no comércio, seja nas prestações de serviço, seja em qualquer área, né? Não importa. Ali, a presença da pessoa no lugar que ela precisa estar, na convivência com as pessoas com as quais ela precisa conviver, ali se estabelece um propósito do Pai, tá bom? E quanto mais a gente vai nos curando, nos equilibrando, nos ajustando, nos harmonizando, mais essa vontade vai se fortalecendo em nós e mais os dons vão se fortalecendo em nós e nós vamos tendo cada vez mais consciência disso. E, portanto, nós vamos nos sentir cada vez mais coligados, protegidos, guiados, auxiliados por esta hierarquia planetária. E aquele sentimento de desesperança, aquele sentimento de sofrimento, aquele sentimento de medos, de dúvidas,
eles vão gradativamente desaparecendo, porque quem está profunda e verdadeiramente coligado ao Pai Supremo, com seus dons divinos, não alimenta isso, tá bom? Vamos lá então, vamos para a nossa próxima lâmina. Compreenderam os pontos principais de uma evolução do reino espiritual e o divino? Certo, vamos ver qual é o próximo ponto, tá? Bom, e nesse sentido, o reino divino e o reino espiritual, uma das tarefas principais que este reino desenvolve aqui é trabalhar no reequilíbrio do karma no planeta, tá? Esse é um dos trabalhos que esta hierarquia de anjos e arcanjos faz neste mundo. Então, este trabalho, né, que o reino espiritual e o reino divino fazem, ele oportuniza, né, dentro da lei do karma, das leis do karma no planeta. Lembrei o nome do livro, gente, é A Trajetória do Fogo, tá? De José Trigueirinho Neto, um livro muito bom, vale a pena estudar, tá? A Trajetória do Fogo, ele fala sobre as leis que são aplicadas neste mundo em nível material e em níveis superiores de energia, tá bom? A Trajetória do Fogo. Bom, então o reino divino e o reino espiritual, eles ajudam nesse reequilíbrio do karma pessoal, planetário, tá? Dentro, e ajuda um sistema de vida, ele ajuda todas as pessoas, todos os seres humanos, todos os outros reinos. O reino espiritual e o divino auxiliam o reino humano da matéria, o reino animal, vegetal e mineral a evoluírem espiritualmente para um sistema divino superior, para um sistema de vida elevado de consciência. Muito bom, né? Muito positivo este tipo de situação. Bom, que mais, gente? Ainda o reino espiritual e o divino, né? Ele está atuando num karma, no atual momento da Terra, ele está atuando num karma muito obscuro, né? Ele atua não só na cura do planeta Terra, desses reinos que mencionei agora há pouco, como também ele atua na cura de todo o sistema solar, de toda uma galáxia, tá? A hierarquia de anjos e de arcanjos, da energia espiritual e divina, ela é responsável pela evolução do cosmos, dos planetas, das galáxias, das estrelas, das constelações e assim por diante, tá? Bom, e no caso do planeta Terra, neste momento, tá? Neste momento, o planeta Terra, ele está passando por uma grande purificação nesse mundo, né? Nesse momento, tá? E aqui nesse mundo, infelizmente, há um número bastante considerável de seres humanos que estão resistindo à purificação, tá? O que é resistir à purificação? Resistir à purificação é não aceitar curar-se, não aceitar a intervenção divina da luz. Resistir à purificação significa que eu quero me manter no mesmo modo de vida que eu sempre vivi. Eu quero ter as mesmas coisas que eu sempre tive. Eu quero ter a vida que eu sempre tive. Eu não quero mudar, tá? Resistir à purificação é a pessoa continuar compactuando com dores, com sofrimentos, com mágoas, com guerras, com sofrimento, com injustiças, tá? Então, isto é uma resistência à purificação. Cada ser humano que está aqui, que resiste a isso, possui pactos muito profundos, possui envolvimentos muito profundos, sérios, graves, com forças involutivas, né? Que a gente já vem falando disso há um bom tempo. Isso é muito grave, tá? Bom, e nesse sentido, então,
o reino espiritual e o reino angelical, o reino divino, que é a energia dos anjos e dos arcanjos, tá? Eles também estão trabalhando com esta energia da separação dos que persistem na involução e os que podem ser resgatados, tá? Hoje nós estamos, a cura no planeta Terra, a cura kármica no planeta Terra, ela entrou no sistema do juízo final, tá? Realmente é difícil, é desafiador, é complexo. Todas as pessoas que estão atentas, né, ao seu processo de autocura, ao seu processo de equilíbrio interior, todas elas estão percebendo o quanto existe de impedimentos aqui na matéria, impedimentos, desafios, perturbações que atrapalham a vida de muita gente boa, de muita alma boa, de muitas pessoas do bem aqui, que querem trilhar um caminho de luz, mas estão sendo realmente bastante prejudicadas, né? E por que uma pessoa ela é prejudicada num processo de evolução? Porque ela, como a gente já falou, por muito tempo ela escolheu o caminho da matéria, tá? Por muito tempo ela optou por continuar convivendo com pessoas desarmônicas, tá? E com pessoas desarmônicas, com situações desarmônicas. Por muito tempo ela não aceitou fazer curas, certo? E diante desta realidade, então, elas estão cristalizadas no sofrimento com essas pessoas, que podem ser pessoas do âmbito familiar, da família biológica terrena e sua ancestralidade, da família de procriação, cônjuges, filhos e os vínculos com os parentes desses cônjuges estão muito cristalizadas, muito apegadas a padrões, a modelos de vida essencialmente materiais, né? Que é a energia do ter, a energia do consumir, a energia do poder de todas as formas, tá? Infelizmente, tá? Então, diante dessa realidade, o reino espiritual e o reino divino, eles estão tendo, eu não diria muito trabalho, não, eles não estão tendo muito trabalho, eles estão trabalhando dentro daquilo que o plano maior entende. Eles não estão aqui julgando e condenando. A questão do juízo não é um juízo no sentido da punição, é um juízo no sentido de a cada um segundo as suas obras. Eles apenas estão aplicando uma lei divina aqui, uma lei da matéria, tá? Eles estão aplicando a seguinte lei, a lei da ação e da reação, a lei de causa e efeito. Todos nós estamos aqui ainda sob esta lei. Uns estão incidindo mais, outros menos, tá? Uns estão sendo afetados mais e outros menos por esta lei, certo? Então, essa energia do juízo, ela não é uma energia de julgamento, ela é uma energia apenas de aplicação de uma lei. Então, conforme as escolhas que as pessoas vão fazendo aqui nesse mundo, elas vão recebendo as purificações, as curas, os encaminhamentos, né, das almas delas, ou para realidades e convivência com pessoas mais calmas, mais harmônicas, ou estarão sendo encaminhadas para energias com pessoas mais desequilibradas, tá? E também está gerando muita energia de transmigração das almas, tá? O que é transmigração? Transmigração é quando a alma desencarna, né? Ela é levada para um outro mundo, certo? Então, ela não reencarna mais aqui, ao contrário do que muita gente tem falado, tá? Está sendo feito um expurgo planetário, está sendo feito uma evacuação planetária,
tá? Está sendo retirado almas deste mundo, já estão sendo levadas para outros mundos, as almas que precisam continuar a sua evolução, seja na matéria ou seja em níveis mais sutis ou até mesmo imateriais, tá? Então o reino espiritual e divino também colaboram para esse processo de separação, né? Uma separação significa eu escolho a luz, eu escolho me curar, eu escolho me curar. É a pessoa que faz a sua escolha, é a pessoa que faz o seu juízo. Não é uma punição como muitas pessoas acreditam que é. E a partir dessa escolha, a pessoa vai sendo auxiliada, vai sendo curada, vai sendo guiada, vai sendo amparada, vai sendo protegida, para que ela vá trilhando um caminho mais verdadeiro e harmônico em todos os sentidos na sua vida, tá? Bom, um outro ponto muito importante que a energia a energia espiritual e a energia divina nos orientam é que, para que nós possamos reequilibrar o nosso karma pessoal, nós precisamos também desenvolver ações aqui é altruístas, faltou um L, tá? Foi aqui uma falha minha, é altruístas, tá? Nós precisamos desenvolver atitudes altruístas e menos centradas no ego, tá? Precisamos estar alinhadas ao plano divino. Então é aquilo que a gente falou antes, né? Gradativamente, os dons que falamos agora há pouco, eles vão sendo desenvolvidos em nós e nós vamos abrindo o nosso coração para nós sermos pessoas mais altruístas, que é fazer para o outro o que eu gostaria que fizessem para mim. Altruísmo também, ele pode se dar de muitas formas, tá? Porque nesse mundo existem muitas necessidades para serem colocadas em prática, muitas necessidades de amparo ao ser humano que necessita de apoio material, de apoio espiritual, né? Enfim, existem muitas oportunidades. Uma oração, por exemplo, feita de uma maneira sincera, verdadeira, honesta, que tenha uma periodicidade, né, todos os dias, em tal hora, é um tipo de atividade altruísta, tá? Atividades de ajuda caritativa, desde que essa ajuda caritativa material, seja com alimento, seja com vestuário, seja com qualquer intervenção que vá ajudar grupos de seres humanos aqui, que estão mais fragilizados materialmente e financeiramente, uma atividade altruísta sempre deve estar alinhada com um plano divino do Pai Supremo, tá? Para que a gente não se torne uma instituição burocrática, uma instituição hierarquizada, engessada, aonde começam a ter interesses escusos, interesses que manipulam as verdadeiras intenções de pessoas boas aqui nesse mundo. Tem muita gente boa nesse mundo, querendo ajudar o próximo, fazendo trabalhos voluntários, né, em vários tipos de instituições filantrópicas, caritativas, espirituais e assim por diante. Mas também existem muitas situações ali que estão também desviando a verdadeira ajuda, porque uma ajuda altruísta material, ela tem que vir acompanhada de uma ajuda espiritual. Ela tem que estar alinhada, o espírito e a matéria. Precisa, por exemplo, então é um exemplo, tá? Eu vou ser voluntária numa creche. Eu vou lá numa creche, eu vou cuidar das crianças, eu vou brincar com elas, eu vou levar comida, eu vou levar brinquedos e eu vou lá. Toda semana eu me coloco no horário tal, no dia tal, eu vou lá e faço as minhas atividades com amor.
Não é para passar tempo, não é para ter desencargo de consciência, nada disso, tá? É com amor. Tu vai lá porque a tua alma, a tua essência está dizendo que você deve fazer isso, certo? Não é para ficar postando nas redes sociais, para dizer que faz isso, que faz aquilo, para ganhar coisas, né? Vantagens políticas, vantagens econômicas e assim por diante. Não é para isso, certo? É porque é o amor de Deus que tocou o nosso coração e ele nos indicou o que fazer, tá? Isso é uma atividade altruísta verdadeira. Mas junto com isso, eu devo orar por aquelas crianças, por aquelas famílias, eu devo pedir todos os dias pela intervenção divina, que todos sejam colocados com muito amor no coração da hierarquia, que todos sejam curados das suas dores espirituais. E é assim, uma atividade altruísta verdadeira, ela se faz com ação material e com ação espiritual, também as duas coisas, tá? Porque existem muitas intervenções materiais que são boas, mas falta, carece, né? Tem uma carência da atividade espiritual. Então, com o passar do tempo, essa atividade se dilui, essa atividade não tem os resultados que é para ter. Coisas começam a dar errado, as pessoas começam a não se comprometer mais com aquele projeto, as pessoas não levam a sério, problemas começam a acontecer, as pessoas vão se frustrando com aquilo e vão fechando o seu coração, tá? Então, nós temos que cuidar disso, tá? Temos que cuidar e temos que pedir ao plano divino, quem sente no seu coração que quer fazer algo nesse nível, trabalhe esta compreensão de uma atividade altruísta dentro de si. Deixe que Deus vai te guiar no lugar certo, com as pessoas certas, com as atividades certas, tá bom? E também vai permitir que outras pessoas que estejam em sintonia com essa ideia também cheguem até vocês. Bom, vamos lá. Vamos ver qual é a próxima orientação, né? Bom, dentro também da energia do reino angelical e do reino espiritual, existe um outro reino, tá? Que é a energia angélica. Então, dentro do reino espiritual e divino existe a energia da evolução angélica, que também é conhecido como o reino dévico, os devas, tá? Então, a energia dos anjos, ela também, como está escrito aqui, é a energia dos devas. A característica das pessoas, não digo das pessoas, dos seres espirituais que estão vinculados ao reino espiritual divino, com foco no reino dévico, tá? Eles atendem com perfeição o propósito divino, né? Eles estão fora do karma terrestre, tá? Eles possuem diferentes tarefas evolutivas e eles habitam planos suprafísicos de consciência, tá? Outra característica do reino dévico ou do reino da evolução angélica, eles não buscam resultados no que eles realizam, eles são livres de vínculos e de apegos terrenos e humanos. Eles são exemplos a seguir por todos nós aqui que estamos evoluindo no karma na matéria, e eles são contactados com extrema pureza do coração e de intenção. Olha só, né? Este é um outro reino que está aqui nos ajudando, está aqui nos amparando. Dentro do reino espiritual e do divino, existe o reino angelical, o reino dévico, certo? E estas são as características. Então, olha só, atendem com perfeição o propósito divino, né? Então, eles são obedientes às leis divinas, eles são obedientes ao Pai Supremo, eles são obedientes a um plano que Deus Todo-Poderoso, Pai Supremo, coloca em suas mãos para que eles executem aqui neste mundo um projeto, tá? Então, essa perfeição, ela vem
de uma obediência, mas não é uma obediência cega, não é uma obediência submissa, não, é uma obediência aonde a evolução do reino dévico, por meio da energia dos anjos, os anjos estão completamente conectados à consciência do Pai divino deles. Eles estão assim, a mente do Pai é a minha mente, o pensamento do Pai é o meu pensamento, o sentimento do Pai é o meu sentir, o coração do meu Pai é o meu coração, os passos do meu Pai são os meus passos. É isto é ter uma obediência, não é uma obediência, como eu falei agora há pouco, que gera a submissão. Isso pertence às forças involutivas. Existem outras pessoas que lidam com isso, tá? Que são as energias que escravizam e submetem os seres humanos, as almas em evolução, em situações muito desagradáveis e sofridas. Não. A perfeição aqui é por meio de uma obediência coligada à energia da mônada do Pai Supremo Maior, tá? Então, eles amam o propósito de Deus, eles amam a Deus, amam imensamente a Deus, certo? Isto é uma energia de perfeição. Eles têm muitas tarefas aqui, muitas habilidades inimagináveis, tá? Que mantêm a vida deste mundo ainda em evolução. Se não fosse a intervenção do reino dévico, se não fosse a intervenção do reino angelical, certamente nós não estaríamos aqui ainda, tá? Essa terra já teria se esvaído, certo? Então eles têm muitos dons inimagináveis para a nossa compreensão humana e que ajudam a sustentar a vida no planeta, no sistema solar, na Via Láctea e em todo o universo. E também, eles são energias suprafísicas, eles são luz, eles não são matéria, tá? Eles são pura energia, certo? Eles habitam planos suprafísicos. O que é um plano suprafísico? É um plano que não é material, é imaterial. A evolução ela se dá de modo imaterial. Temos muito ainda a compreender e a estudar sobre isso, né? Bom, não buscam resultados. Eles fazem as tarefas que eles precisam fazer sem ficar pensando se eles vão ter resultado A, B ou C. Eles fazem porque precisa ser feito e eles fazem com amor a esse plano. Os resultados que precisam acontecer, aquilo que precisa acontecer para o bem maior de um planeta, de uma humanidade, vai acontecer, tá? Eles não questionam, eles não duvidam, eles não colocam em dúvida o plano do Pai superior, a vontade divina superior, tá? Porque eles estão conectados com uma fonte única de amor e luz, certo? Então, portanto, eles não vão buscar resultados na matéria, eles não vão buscar fama, sucesso, prestígio, grande poder, não. Isso não. Eu vou fazer isso porque daí eu vou ter assim, porque daí eu vou ser assim, porque eu vou fazer isso, porque eu vou ter assim, eu vou ser assado, porque vão fazer assim. Porque... Não. Eles executam aquilo sem essa pressão, sabe? Por querer ser alguém, por querer ter algo. Não. Isso não faz parte dessa evolução, certo? Por quê? Porque eles não têm apegos, certo? Eles não se apegam às coisas da matéria. Eles não geram vínculos aqui. Não geram, né? Eles não têm esses vínculos. Estão completamente conectados
as forças superiores de luz, tá? E eu particularmente, não só eu, mas está no livro, essa energia do reino dévico, nós devemos colocá-los como um exemplo para a nossa evolução. Para quem está querendo trilhar o caminho cósmico, divino, espiritual, vamos seguir os ensinamentos da evolução angelical, vamos seguir os passos da evolução angelical, tá? É muito importante isso. Eu tenho certeza que nós vamos ser muito abençoados, protegidos e guiados numa evolução muito benéfica para a nossa alma, para o nosso espírito, se nós seguirmos pelo menos um pedacinho desses exemplos, se nós colocarmos a nossa intenção em seguirmos a evolução angélica, é muito positivo, né? E também, né, são contactados com extrema pureza do coração e intenção, porque os anjos enxergam o som, os anjos enxergam o som, os anjos ouvem a cor. Olha só a sensibilidade deles, né? Então, eles são muito sensíveis. E aqui realmente a nossa pureza precisa ser muito grande, a nossa pureza de intenção. Segundas, terceiras, quartas, quintas intenções, eles percebem a distância, as almas que estão com outras intenções aqui na Terra, né? E aí eles não se aproximam. Eles não se aproximam, eles não amparam, eles não ajudam, porque eles estão percebendo que aquela alma não está verdadeira na sua caminhada evolutiva. Eles vão envolvendo em luz, vão trabalhando pelas diretrizes de Cristo Samana, pelas energias de Mãe Maria, vão emanando luz, vão amparando, eles são servidores divinos e angélicos dessas consciências divinas suprafísicas, que eles vão executando, né? Mas contactar só quando tiver uma grande pureza de intenção e grande pureza no nosso coração. Temos um grande trabalho ainda pela frente, né? Mas vamos seguir, porque eles querem, esta energia do reino dévico, eles são muito amorosos, são muito calmos, eles são muito puros, eles amam muito a humanidade e todos os reinos aqui. E eles sim, tudo que puder, eles vão fazer por todos aqueles que aceitarem uma evolução verdadeira na luz aqui nesse mundo, tá bom? Então vamos seguir purificando o nosso coração, as nossas intenções, e tudo vai se encaminhando, tá? Para um dia, no momento oportuno, essa hierarquia mantém contato conosco no momento oportuno. Bom, então, toda essa energia espiritual, divina e dévica, hoje, o atual momento que a Terra vive, nós precisamos dessa intervenção, tá? Sem esta ajuda, nós não teríamos condições de sair desse karma, tá? Nós temos que ter isso muito bem compreendido. Nós não conseguiríamos entender, nós não conseguiríamos compreender nada, tá? Nada do que está acontecendo nesse mundo, nós não conseguiríamos as nossas purificações, as nossas libertações, se nós não tivéssemos esta ajuda espiritual, divina e dévica. Provavelmente a humanidade transgrediria novamente, tá? Reincidiria novamente nos grandes karmas aqui. Existem muitas pessoas errando, sim, falhando, sim, escolhendo caminhos errados, sim, estão. Mas elas não podem dizer que elas não estão recebendo auxílio. Elas estão recebendo, sim, mas elas não estão se conectando com os verdadeiros auxílios, porque
elas querem ser auxiliadas somente dentro da evolução da matéria. E a energia divina, espiritual e dévica nos auxiliam para nós transformarmos, curarmos, libertarmos, equilibrarmos a matéria e não mantermos a matéria conforme nós queremos, tá? Então, nesse sentido, é que esta energia ela só vai atuar sobre nós quando este tipo de comportamento em nós estiver mais alinhado com a vontade de querer transmutar a matéria, tá? E como saber se eu estou verdadeiramente seguindo, entrando nesse caminho, né? Esse caminho dessa evolução mais divina, mais espiritual. Vamos ver aqui. Primeiro, verifique se os fatos do passado estão voltando em sua vida, tá? Observe como você lida com essas situações. Como as pessoas que estão chegando estão lidando com isso e como você está se portando. Se você percebe que você está ficando cada vez mais calmo, mais equilibrado, mais amoroso, mais tranquilo, se você se coloca em orações ao invés de entrar no confronto, se você orienta de uma maneira mais pacífica, mais branda as pessoas, então significa que você está num caminho mais equilibrado, tá? Mas se os problemas estão voltando e você ainda se desequilibra de uma maneira muito intensa, significa que realmente não houve evolução da nossa parte, né? Observar se você está estagnado, se você vive no mesmo lugar a vida inteira. Existem pessoas que têm uma programação para periodicamente estarem mudando-se de lugar, tá? São pessoas que vieram com uma tarefa evolutiva, com a hierarquia, então elas precisam cumprir as tarefas e ir para as próximas, cumpre e vai, porque cada região onde esta alma, este filho, esta filha escolheu fazer a sua evolução, ali existem curas a ancorar, libertações a ancorar, tá? Então existem algumas pessoas que elas realmente não viverão a vida inteira no mesmo lugar. Sabe aquelas pessoas que estão há 30 anos no mesmo lugar, há 40 anos no mesmo lugar? Que elas sentem às vezes até vontade de dar esses impulsos, então, e elas estão estagnadas. As mesmas pessoas, os mesmos lugares, as mesmas coisas, tudo igual, né? Significa que ela não está evoluindo. Mas também pode existir pessoas que elas estão sim morando há 30 anos no mesmo lugar, mas ela já teve mudanças, ela já teve transformações, ela já, no lugar onde ela está, ela é uma alma, filho ou filha que colabora com a luz, ela ali já está num processo de desenvolvimento diferenciado. Coisas se transformaram nela e também se transformaram dentro da família e na comunidade, na região onde ela mora. Então, ali já mostra um bom caminho evolutivo que ela está trilhando, tá? Outra coisa, observe se você está fazendo a mesma coisa a vida inteira. Aqui também, né, tem gente que faz a mesma coisa por 30 anos, por 40 anos, né? Então também a nossa evolução ela é dinâmica, então a gente tem que estar também constantemente revisando coisas, repensando coisas, tá? Não é nós, terrenos, egoístas, seres humanos, não, nós estamos aqui constantemente buscando uma evolução, cumprindo tarefas, cumprindo atividades, cumprindo trabalhos, colaborando e cumprindo projetos que a hierarquia precisa que se desenvolva aqui nesse mundo, tá? Então, aquela pessoa que não avançou, que faz as mesmas coisas a vida toda, também está com bastante dificuldade de se conectar a essa energia divina, angelical e espiritual, tá?
se mantém os amigos, os mesmos vínculos e sistema da vida toda. Eu conheci pessoas um bom tempo atrás que elas tinham as amizades desde criança. Estudaram no colégio, estudaram no ensino ensino médio, depois foram fazer faculdade, daí voltaram, tiveram as amizades, casaram, ficaram juntos a vida toda, criaram esses vínculos, não mudaram, não expandiram, não saíram, né? Também são pessoas que talvez a evolução delas dentro desse reino divino, espiritual e angelical não está acontecendo, tá? Porque é uma pessoa estagnada, né? Ao menos que, talvez, no decorrer desta vida, outras pessoas foram entrando e esse grupo que se conhece a vida toda também foi se transformando, também foi revisando os seus comportamentos, também foi amadurecendo, também foi evoluindo. Isso também pode acontecer. Mas aquelas pessoas fechadas, aqueles grupos fechados, aquelas pessoas que você olha, elas falam uma frase, elas vivem uma vida que elas estão repetindo há 10 anos a mesma coisa. Então elas não permitiram que essa energia divina chegasse em vossas vidas, tá? Outra questão é, se a pessoa vive como todo mundo vive, se eu alimento ter a vida como todo mundo tem, eu quero ter uma vida assim, eu quero casar assim, eu quero ter um filho assim, eu quero ter um marido assim, eu quero ter uma casa assim, eu quero ter um carro assim, eu quero ter um assim, sabe aquela coisa, aquele padrão de vida, como todo mundo tem? Então isso ali representa uma forma de involução, tá? A gente sim tem que ter a nossa condição de moradia, de trabalho, de vida terrena, mas a gente não pode seguir o modelo que o outro tem. Eu não posso querer o que o outro tem, o que o outro faz, eu não posso fazer o que o outro faz. Eu não posso viver como o outro vive. O máximo que eu posso é ver o que ele tem, o que ele faz, o que ele vive, e ali eu vou vendo assim aquilo que se adequa, o que é o melhor para mim, sem desejar ter, ser ou fazer o que a outra pessoa faz, porque aí eu vou cair numa grande armadilha involutiva, um grande comportamento involutivo, que é o comportamento da inveja, dos ciúmes e assim por diante. E isso puxa muita coisa para trás nas nossas vidas, tá? Outro tipo de comportamento, se eu não consigo me observar, tá? E mudar internamente, se não consigo perdoar, se eu não consigo orar, meditar, silenciar, ficar sozinho, enfim. Né? Então aqui também, se você não consegue olhar para você, se você não consegue perceber que você erra, que você falha, que você se equivoca, não para se julgar, mas para se corrigir, para se melhorar, para se equilibrar, significa que você não está sendo tocado pela energia angelical, pela energia divina, pela energia espiritual, tá? Existem muitas pessoas que não conseguem fazer isso aqui, certo? Então são almas ainda carecendo de muita cura espiritual, certo? Bom, e a nova etapa para a Terra, né? Um novo momento assim que a Terra, pessoas que já vivem isso, tá, gente? Não é uma coisa longe. Isso aqui já tem gente vivendo, tá? Então existem a nova etapa para a Terra, um novo ciclo de vida que a Terra começa a dar os primeiros passos. Significa que no íntimo de cada alma, né, que está minimamente aberta para os impulsos da cura cósmica nesse mundo, as almas elas estão mudando, né? Ela sabe que a vida neste mundo está mudando. Então elas anseiam por uma mudança, né? Por exemplo, olha a imagem desse rapaz aqui, né? Olha só, um rapaz
paz no meio das flores. Olha que coisa, né? Num padrão humano, terreno, sei lá o que, aquele padrão materialista. Se você olha para uma imagem dessas, olha, jamais vai aceitar assim, ah não, olha ali essa pessoa trabalhando com plantas, com flores, nossa, isso é uma vida sutilizada, isso é uma pessoa sutilizada, entendeu? Então, a nova etapa que a Terra vive, né, a etapa faz com que a gente sinta essa necessidade de mudança, tá? A nossa alma intimamente ela quer mudanças. Ela anseia sair daquela densidade, daquelas perturbações, daquelas confusões, ela anseia por sair disso, tá? E ela quer sim uma vida de luz, ela quer sim uma vida de paz, tá? Então, essa é a nova etapa para a Terra. As pessoas querem mudanças para se tornarem pessoas melhores, mais harmônicas e equilibradas com tudo e com todos, tá? As pessoas mais despertas anseiam por isso, tá? Elas buscam e elas se dedicam incansavelmente para sair do ritmo de vida que boa parte da humanidade vive, tá? Elas querem sair disso. Elas não aceitam mais conviver com desarmonia, com brigas, com desentendimentos e assim por diante, tá? Então, esta é a nova etapa que a Terra está se aproximando. A Terra quer isso. Ela quer este tipo de seres humanos. Ela não quer seres humanos do jeito que a gente vê por aí, né? Muitas pessoas bastante complicadas, bastante delicado, tá? A alma clama ardentemente por sair da ignorância e do sofrimento. Uma alma, quando ela é atingida pela energia de cura espiritual, divina e dévica ou angélica, a alma, ela não quer mais viver aquilo, ela não quer mais a ignorância. O que é a ignorância? É ignorar a minha cura. É não dar importância para a minha cura, é ignorar que existe algo superior me guiando, é ignorar que existe uma vida cósmica, que existe uma vida imaterial, que existe uma vida pacífica e harmônica para todos. A alma não aceita mais esta ignorância que nós, seres humanos, boa parte dos seres humanos ainda estamos presos a essa ignorância. Ignorar significa ignorar leis superiores. Ignorar quer dizer não dar bola, não dar importância, não conhecer, não querer muitas vezes conhecer isso. Porque ao conhecer alguma coisa inovadora, vai mexer profundamente com os meus paradigmas, vai mexer com os meus dogmas, vai mexer com os meus conceitos, vai mexer com aquilo que eu acreditei que eu estava fazendo certo a vida toda. E às vezes aquilo ali não era certo, tá? Então muitas pessoas não querem sair da ignorância porque tem medo do que vão ter que enfrentar. Mas o sofrimento vai estar ali, porque quando a alma, a energia espiritual de luz, a energia divina de luz recai sobre uma alma, essa alma jamais vai se manter nesses estados de sofrimento e ignorância, tá? E a nova Terra, ela é um estado de consciência, como eu falei agora há pouco, ela já existe, muitos a vivem, não plenamente, mas já deram passos importantes para a nova vida. Como está aqui esse exemplo desse rapaz, né? Então, assim, esse rapaz, numa velha vida, numa velha terra, talvez ele estivesse engravatado, talvez ele estivesse tendo um jato particular, talvez ele estivesse vivendo uma vida neurótica, negócios, projeto, computador e dinheiro e fama e mulheres, eu não sei mais o que, mais o que.
né? Não estou dizendo que as pessoas que trabalham com projetos, as pessoas que trabalham com terno, gravata, com salto alto, não sejam pessoas que não estejam num equilíbrio, não é isso, tá? Mas é que na prática a gente vê que pessoas muito conectadas a esta energia são pessoas muito perturbadas mentalmente, emocionalmente, né? Elas têm muita ansiedade, têm depressão, não dormem, têm insônia, têm enxaqueca, têm gastrite, tem um monte de coisa, né? Então isso aí já é resultado de uma vida completamente desarmônica e desequilibrada, né? Enfim. Então, e aqui não, olha só, tem pessoas que já estão assim, ó, ele está aqui, ó, tá vendo? Cuidando das plantas, respirando, se conectando com a energia do reino mineral, a energia de cura do reino mineral, né? Então aqui já é uma outra consciência. Então muitas almas aqui, elas já estão, sabe, dando um passinho para esta nova vida, para esse novo estado de consciência. O que é um estado de consciência? É eu viver de outra forma, tá? Não mais, como a gente falou aqui, a ignorância. Ignorar que eu estou vivendo aqui é ruim para minha vida e para a vida de todos, tá? Certo, gente? Vamos lá, então. Como identificar a nova terra em mim, tá? Então, vamos ver. Vamos ver se você já está pronto para viver uma nova energia. Vamos ver. Primeiro, perceba se você coloca prioridades nas suas orações, tá? Você faz orações diariamente, você medita, você coloca isso como uma prioridade na tua vida? O que é uma prioridade? Eu vou levantar 15 minutos mais cedo porque eu vou orar. Eu vou me deitar meia hora mais cedo porque eu vou orar. Eu vou ficar em silêncio hoje, depois no intervalo ali entre o almoço e o trabalho, eu quero ficar em silêncio porque eu vou meditar por 10 minutos. São prioridades. Você está dando prioridades, tá? Então, se você já está com esse coração, com o seu coração sintonizado com isso, você já está entrando nessa nova energia da Terra, né? Que então hoje, nossa, errei um monte, né? Que é E também. Depois, trilha um caminho de interiorização espiritual, cura interior e reconexão com a mônada. Então, são pessoas que dizem assim: Deus, o que eu preciso saber do dia de hoje? Deus, eu entrego em minha vida em tuas mãos. Deus, eu entrego a minha vida para que seja feita a tua vontade divina, e assim por diante. Que o meu eu interno, que o meu eu superior, que o meu eu me guie, o que eu preciso fazer, o que eu vim fazer, e assim por diante, tá? Isso é uma vida de interiorização, elas buscam verdades. Deus, o que eu preciso saber sobre esse assunto e esse assunto para a minha evolução, né? Não aceitam mais viver a vida que estão levando, liberam-se de todos os vínculos kármicos, tá? Então, liberar-se de todos os vínculos kármicos é daquelas situações que a gente falou, né? As pessoas que geram desarmonia, conflito, mágoa, desentendimento, as pessoas que são conflituosas, a gente tem que ir se liberando, rezando, pedindo muita cura, colocando muito amor no coração desses vínculos e pedindo que Deus cuide de cada um e leve cada um no seu destino, inclusive nós, tá? Mas tem gente que às vezes tem dificuldade para fazer isso porque ainda estão muito apegadas, né, a esses vínculos, ainda querem controlar a vida dos seus familiares, por exemplo, que é o que a gente percebe em muitos casos. Estão receptivos aos conhecimentos superiores, né? Então tem muitas almas aqui nesse mundo, almas boas, que passaram por muitas experiências negativas espirituais. E hoje elas estão fechadas, sabe? Elas não querem saber de certos assuntos, elas questionam os assuntos. Gente, quando a gente acessa um conhecimento superior, a gente não tem que questionar.
a gente tem que refletir, a gente tem que abrir o coração e dizer: Deus, eu ouvi essa palestra, eu ouvi esses ensinamentos, e o que eu preciso saber sobre isso? O que eu preciso entender sobre isso? Isso é uma pessoa evoluída, isso é uma pessoa aberta, isso é uma pessoa que ela não julga, não condena, porque a pessoa que questiona, julga e condena, né? É inconsciente esse julgamento e essa condenação. Então, ela provavelmente ela julga e condena pela ignorância, por ela ter se fechado se fechado para conhecimentos elevados, porque em outros tempos, em outras épocas, errou, né? Pensou que estava num caminho certo e falhou, e aí a pessoa ficou com medo, ficou insegura, ficou temerosa, ficou duvidosa, e aí ela se fechou para a verdade divina superior. Por isso que ela é questionadora, né? Ela é combativa. E ela tem que ser reflexiva, ouve, silencia e reflete, tá? Não bate de frente, não questiona, ok, respeita, tá bom? Tem mais lucidez e equilíbrio superior, tá? Então, uma lucidez, um discernimento, realmente, nós precisamos de muito discernimento, muita lucidez. E nós aqui vivemos tanto tempo no meio da escuridão que hoje é difícil, né, discernir o que é luz e o que é escuridão. O que é verdade e o que é mentira, do que as pessoas estão falando. Então, por isso a interiorização, por isso de pedir a Deus que mostre as verdades sobre tudo e sobre todos, né? Assim, essa lucidez, ela vem do nosso interior, é uma luz interior que vai nos dar uma resposta, não é uma resposta externa. A resposta externa até pode chegar, mas nós submetemos essa resposta externa para dentro de nós, dizendo: Deus, o que mais eu preciso saber disso? O que eu ainda tenho que entender? O que eu ainda preciso saber? Né? Almejam uma vida espiritual, mesmo não sabendo como será o plano de Deus, né? Deus, faça-se a tua vontade. Eu não sei o que o Senhor precisa, eu não sei o que o Senhor quer de mim, mas eu sei que o Senhor me criou. E eu sei que o Senhor colocou um dom superior em mim. Cumpra-se a tua vontade. Aconteça o que tem que acontecer. Faça-se a tua vontade sobre a minha vida, tá? Essa é uma pessoa que está pronta para viver uma terra de luz. Curam os medos e os temores. Uma pessoa que tem medo, uma pessoa que teme, é uma pessoa que não tem lucidez. Ou essa lucidez ela é embaralhada. As visões não são perfeitamente corretas, tá? Ela pode sentir errado, ela pode ter percepções erradas e equivocadas. Pode não, ela tem. Porque o medo nubla a verdade. O medo confunde, o medo desequilibra, o medo desalinha, o medo dissimula as realidades nas nossas vidas, tá? Então, uma dica muito importante que posso dar para todos é: querem ter mais consciência, sabedoria e mais discernimento de tudo o que está acontecendo ao seu redor nas vossas vidas? Curem o medo. Dediquem-se a curar o medo, porque o medo é a raiz de muitos problemas. O medo é a raiz da culpa, da mágoa, da raiva, do ódio, da vingança, da insegurança e assim por diante. Curem o medo. Tem uma palestra que fala sobre a origem do medo nas nossas vidas e a importância de curá-la para a nossa evolução espiritual aqui no nosso canal, tá bom? Então, esses são pontos importantes para que nós possamos viver uma nova vida nesta nova terra com mais luz e equilíbrio, certo? Bom, e a nova humanidade, como que ela será?
ela estará aberta para a vida cósmica, ela terá contato com civilizações mais evoluídas. Nós não somos os únicos moradores nesse universo, não, tá? Ela irradiará o amor crístico e servirá em outros planetas, tá? O amor crístico, Cristo é uma energia, é o amor sabedoria, tá? E Jesus, o Cristo, ele representa essa energia aqui para nós. É o amor e a sabedoria na condução das nossas vidas com tudo e com todos, tá? A nova humanidade, ela estará estruturada, estará baseada no cumprimento do servir ao plano divino, tá? O plano divino bastará, ela não terá mais outros objetivos. Ela vai estar no mundo, ela vai estar num planeta, ela vai estar na convivência com pessoas e o objetivo dela é servir o plano divino da luz. Ela não terá projetos individuais. Ela não vai querer ser mãe, ser pai, ser avô, ser avó, ter isso, ter aquilo, estudar A, estudar B, estudar C, morar assim, morar assado, comprar isso, comprar aquilo, não. Se precisar gerar a energia da maternidade, é do plano divino, vai acontecer. Se precisar comprar alguma coisa, é do plano divino, ela vai comprar. Mas tudo ela será guiada para que isso, comprar, adquirir, ter, enfim, essas coisas assim, é para a execução de um plano divino, não é para ela. Não é para infiltrar o seu ego, insuflar o seu ego, que no fundo infiltra, né? Infiltra nas nossas veias, artérias, e aí a gente adoece. Então não é para que aquele ego cresça e apareça, não. É para que aquele plano de Deus se cumpra para o meu bem e o bem de todos, tá? A nova humanidade, ela desenvolverá a sua essência interior, que é o dom de alma, que nós já falamos sobre os dons de almas, tá? Que são forças divinas que o Pai Supremo colocou de si em nós, né? Aquilo que Jesus disse, vós sois deuses, né? É a energia de Deus que foi colocada em cada um dos filhos crísticos, dos filhos que aceitaram esse amor sabedoria. E nós não teremos enfermidades. Que bênção, né? Não seremos pessoas doentes como hoje nós somos. Olha a quantidade de farmácia, olha a quantidade de remédio, olha a quantidade de hospital, olha a quantidade de exames, de laboratórios. Olha quanto sofrimento, olha quanta dor, olha quanto choro, olha quanto medo, né? Isso não é bom. Não é nada bom. Uma humanidade ter tudo isso aqui nesse mundo não é nada bom. Então, por quê? Por que nós não teremos enfermidades? Porque a enfermidade, ela vem de um desajuste da alma. A origem das enfermidades vem de um total desalinhamento da alma, tá? No momento oportuno a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas é isso. A doença, ela surge porque a alma, ela está ligada, conectada totalmente às forças maléficas do mundo. Então, em algum momento vai estourar alguma coisa no corpo físico dela, tá? De todos nós que estamos aqui encarnados. Por isso que nós sugerimos, orientamos que todos se fortaleçam nesse alinhamento crístico universal. Tá? Todos se dediquem com muito amor a essas purificações para que um dia nós possamos ter essa oportunidade de viver esta nova humanidade, seja neste mundo, seja em outro, tá? As desarmonias serão prontamente liberadas por energias de curas supranaturais, tá? Então, se chegou alguma energia que não é legal, na hora a pessoa ela não alimenta aquilo, ela não coloca força naquilo, ela simplesmente silencia, ela até pode orientar, ela até pode dar
orientação, uma instrução, ela até pode informar, olha, tenha calma, faça assim, tenha cuidado com isso, cuidado com aquilo, ela até pode instruir, mas ela não vai impor, ela não vai confrontar, ela não vai brigar, tá? Ela vai perceber uma desarmonia, ela se coloca em oração, ela se coloca em perdão, ela se coloca em cura, tá? Todos saberão a sua tarefa evolutiva, tá? Então, cada um aqui na nova humanidade saberá para o que veio, para o qual atividade precisa desenvolver. E assim essa pessoa se dedicará com amor a esta atividade. E não fará atividades porque tem fama, porque dá dinheiro, porque dá prestígio e assim por diante, tá? Aprenderão a controlar as energias da natureza, o vento, chuvas, o curso das águas, tá? Isso também é um tipo de dom energético, de dom espiritual que a nova humanidade terá, tá? No momento oportuno, num futuro breve, havendo a autorização da hierarquia, nós podemos aprofundar este tema, tá bom? Seguirão ordens superiores na organização da vida planetária e cósmica, ou seja, elas não colocarão a sua vontade aqui, tá? Elas sabem que existe uma organização do governo celeste central. Esse governo celeste ele tem um planejamento para a Terra e esse planejamento precisa ser executado. E todos executarão aquilo porque aquilo é para o bem do cosmos. Será um mundo justo, honesto e equilibrado para todos, tá? Serão intuitivos e não mentais. Hoje a pessoa fica pensando e pensando e pensando e pensando. Não. Ela sentirá, e desse sentir é a união do coração da alma dela com a alma de Deus. Tá? Então a intuição ela se faz por intermédio da conexão com o coração. Até terão pensamentos, claro que terão pensamentos, claro que terão ideias, mas essas ideias estarão, sabe, trabalhando unidas com o coração, certo? Porque o mental ele é passível de erro e o intuitivo é a verdade, quando a pessoa tem um coração equilibrado e puro. Quando ela ainda está desequilibrada, a intuição dela é errada, tá? Se unirão a pessoas por consciência co-criadora, seguindo um caminho divino e sideral. Aqui nós estaremos unidos como irmãos cósmicos, irmãos siderais. Nós estaremos nos unindo com pessoas que uma complementarão e ajudarão na energia da outra. Sem competição, sem conflito, sem briga, sem inveja, sem controle, sem manipulação. Tá? Todos estarão unidos para trabalhar em união com a consciência de Deus. Então, um filho com uma filha, um outro filho, outra filha, as almas em irmãs divinas estarão unidas e trabalhando para o bem comum, uma ajudando e amparando a outra, tá bom? E hoje é o contrário, né? Relacionamentos afetivos, será que teremos? Não sei. Será um outro nível. Não será esse nível que hoje a gente tem aqui, que é muito, ainda exige muita purificação, né? Enfim. Bom, gente, olha só, nós terminamos a nossa leitura do livro Além do Karma, os nossos estudos, tá? Nós agradecemos imensamente a todos por acompanharem esses estudos evolutivos, tá? Esperamos que todos possam ter conseguido compreender, conseguido entender minimamente, que esses estudos possam ter auxiliado em algum ponto as nossas caminhadas evolutivas, tá?
Eu agradeço a todos. No mês de agosto tem um novo estudo que nós vamos estar então trabalhando nos próximos tempos, nos próximos dias, para ver o que o plano evolutivo nos intuirá, o que ele precisará que nós trabalhemos nesses ciclos evolutivos, nesses ciclos de estudos para a nossa evolução, tá bom? Fiquem com Deus, tenhamos muita paz e luz nas nossas consciências para que o Cristo interno habite em nosso ser. Tudo de bom para todos. Até a próxima!